Salve, família Woodstock! Isso, salve gente! Hoje é um dia muito especial. Nós estamos relembrando a história de sucesso de um dos maiores times da cidade, não é isso? Tenho a honra de ter comigo aqui ex-alunos que se tornaram amigos de verdade e hoje aqui vamos estar relembrando polêmicas, rivalidades, né? Perrengues, também diversão e muita comemoração, tá bom? Eu sou Rafa Andrade. Eu sou Felipe Nogueira. Está começando mais um Efeito Woodstock Podcast. Então, gente, aquele procedimento padrão antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal, porque é muito importante pra gente. Olhando as estatísticas, a gente pode perceber que muita gente que acompanha não é inscrito e isso acaba atrapalhando ali no... Já expliquei várias vezes, atrapalha diretamente no desempenho do canal. As nossas visualizações acabam baixando porque o YouTube não recomenda, então se inscrevem aí, não se esqueçam, compartilhem. E o sininho de notificação para vocês não perderem o vídeo, porque tem muita coisa nova, tem muitos cortes, vários episódios vindo pela frente. Isso. Então, antes da gente começar, só um lembrete. Talvez alguns estejam se perguntando, Rafael esqueceu, estava tão ansioso que ficou com camisa nas costas aqui. Essa camisa eu vou explicar mais pra frente por que ela tá aqui no meu ombro, tá bom? Vai lá, Felipe. Então, para poder começar, tipo assim, todo mundo sempre está acostumado com projetos grandiosos ver o resultado final. Ver tudo aquilo que chamou, conseguiu várias conquistas, que chamou a atenção, que deu história para contar, mas pouca gente sabe de como que surgiu isso. Eu queria que vocês contassem pra gente como é que foi o início do Mob, como é que foi o processo de origem e tudo mais. Fala, galera, pra começar com o bordão é o bordão, aqui, né? É bordão. Mas o Mob, né, esse grandioso projeto, a gente pode dizer assim, ele surgiu quando a gente muito novo aqui em Jequitinhonha, a gente participava de um grupo que até hoje ele existe, né, que é o Interact, que é da família Rotária, que tem uma importância social assim gigantesca, mas através do Interact foi uma união de jovens, né, quando o Interact surgiu aqui em Jequitinhonha, a gente estava participando, daí a gente teve a ideia de criar um time, porque estava chegando o Jomec desse campeonato que Jequitinhonha realiza aí diversos anos, e a gente montou um time do Interact. Região, né? Vem Isso, agora já vem times até de outras cidades. A gente foi lá e montou esse time lá do Interact, tinha o Hansdone, tinha o Iguin, era uma galera lá, quem mais? O técnico era Paletinha, né? Paletinha, grande Paletinha era o técnico. Xingava. O Paletinha não ficou muito tempo não, que ele caiu, porque ele xingava a gente demais. Aí nós derrubamos o técnico. Mas através desse time do Interact, a gente foi, derrotas, né? Nossa história ela é marcada por muitas conquistas, né? A gente pode ver aqui, mas também de algumas derrotas, a gente vai estar falando aqui hoje também, tá na nossa história. Importante, né, pra é aprender, importante. E depois de algumas derrotas no Interact lá com o time, a gente surgiu, a gente tem que estar lembrando aqui sempre, né, de pessoas que não estão aqui, o Kivio, o Pedro, principalmente esses dois, que depois de uma dessas derrotas do time do Interact, eles uniram lá, não, vamos criar o time, a maioria dos meninos lá do meu caminho, né? O cara já foi articulando, a gente tinha até rede social, a gente tinha Twitter na época. Tem até hoje, né? Tem até hoje? Algumas imagens estão passando O aqui. Twitter do Mob existe até hoje, Ah, eu dei tem uma lá. olhada lá. Eu vi também, o blog, você viu o blog? Vi, tem coisa, viu? Você tá doido. Não, acho que o mais engraçado nosso é que a gente falava que a gente contratou o jogador Marreta por 10 milhões de reais. Profissional, moço, profissional. Não, era bem profissional. Após inúmeras polêmicas, contratamos não sei quem para reforçar o elenco para a temporada E, ó, 2012. Vinícius, nesse intervalo aí, como é que se deu a criação do Mob, né? Você falou que começou com o Interact, então aí como é que foi- você criou o Mob, o conceito do Mob? O Mobzinho até vai me ajudar aqui também, né? Mas depois de uma dessas derrotas do time do Interact, acho que lá na porta do Polo Esportivo, tava Kiv, Pedro, todo mundo lá conversando. Aí deu a ideia, a gente derrubar o treinador, né? A fatídica ideia. E nós já pensamos no próximo treinador, a gente já tava de olho no próximo treinador. O próximo treinador nosso era um cara da filosofia, que fazia a preleção nossa. Ideias novas. Palestrante. É um palestrante, botava música motivacional, que foi Rafa. Foi
um dos treinadores mais vitoriosos, né? A gente, a partir do Da primeiro... história de Jequitinhonha. Da história do Geomec, a gente pode garantir aqui que o time mais vencedor do Geomec é o Mob. Isso é Ó, verdade. aqui tem inúmeras conquistas aqui, troféus, medalhas. A gente chegou, no primeiro ano, nós participamos só com o time sub-17, não foi, Rafa? Isso. Aí mas no próximo ano seguinte a gente já tava com sub-13, sub-14, sub-12, tava com diversos crescendo e a gente ganhou em diversas categorias. Isso. Chegou o feminino, Chegou chegou o feminino. infantil, chegou todas as categorias. O apoio da galera do São Pedro, né? Galera do São Pedro. Eu lembro que vi um ônibus, gente. Vi um ônibus, o pessoal com os balãozinhos. Que é torcida organizada, né? torcida- Barulho, cartazes com os nomes da gente. A gente novinho ficava bestinha, doido pra jogar bem, pra mostrar pra galera. Era um estímulo, né? Era um estímulo jogar Tinha um até a pouquinho musa melhor. do Mob. Tinha. Chegou o concurso. Teve o concurso de As música. mobiletes, né? Então, já que vocês citaram algumas pessoas e a gente vai citar várias ao longo desse processo, né, da discussão aqui, infelizmente, né, não dá para estar todos esses... A gente pode falar que foram dezenas de jogadores, né? Provavelmente foram mais de 100, 150 que passaram por todas as categorias do Mob e provavelmente estão assistindo o episódio de hoje. Você citou alguns já, né? E nós temos uma surpresa para vocês, né? Você citou o Kivio como um cara que foi essencial para a criação Sim. e para a manutenção do Mob, não é isso? Ele fez questão de deixar uma mensagem para vocês, né? Ih, moço. Para tentar celebrar aqui mesmo à distância, né? Com a gente aqui hoje, tá bom? Tá a fim de ver? Cadê? Vamos ver, Bora Vamos lá. lá, solta aí, diretor. Dá play. O Mob foi um episódio muito especial da minha vida. Eu lembro da gente conversando lá na porta do pole, eu e Pedro, a gente pensando em montar o time, já pensando em chamar a Rafa para ser o técnico, né? Acabou que eu quero uma brincadeira, né, cara? Primeiro ano, acho que foi só o sub-17. E aí ganhou força na escola, ganhou força com a galera lá, virou uma febre lá no Geomec, lá em Jequi. A gente foi campeão de quase todas, né? Só não ganhou de novo o sub-17, que finalizou o Mob sem ganhar esse fatídico sub-17, né? Mas, cara, foi uma experiência sensacional. Tá com a galera que era basicamente um grupo de amigos, né? A gente fez um time e acabou fazendo quase um clube, né? Bem legal mesmo. Não esqueço o dia que a gente entrou em quadra, eu e Vinícius, pra fazer massagem no menino que tava fazendo feira lá. Depois a galera queria bater na gente. Pô, foi bom demais. Queria estar aí demais com vocês nesse episódio aí, pra gente relembrar os velhos tempos. E, ô Rafa, eu tô esperando seu convite aí quando eu tiver em Jequitinhonha, hein? Vamos fazer o episódio junto. Um abraço, pessoal. Fica com Deus aí. E aí dá pra ver mais ou menos, né? O sentimento de Kivio, como ele gostava do Mob, né? Eu acho que o sentimento de vocês é parecido, né? Com o que Kivio apresentou. A nostalgia tremenda, ainda mais de ver Kivio aqui, um grande amigo, já tem tempo que a gente não encontra, né? Tá nessa... Tá barbudo, cabeludo. Parece que tá Notei, isolado. isso, notei que ele tá aqui hoje, mas infelizmente por questões de trabalho, né, profissionais, Sim. ele não pôde estar aqui com a gente. Gente, até agora foi fácil, né? A primeira pergunta é para maciar vocês, né? Para vocês responderem com calma, com tranquilidade, entrar no clima. A nossa segunda pergunta já começa a entrar nas polêmicas, para dar um pouquinho mais de tempero, né? Um pouquinho mais de... E eu acho que a galera de casa tá assistindo aqui agora para poder ouvir isso de vocês, né? Ouvir histórias que às vezes as pessoas nem conhecem, né? Que estão ali escondidas no passado. E hoje é o dia de vocês abrirem o coração aqui. Contarem tudo que vocês viveram, contar tudo que aconteceu de verdade, às vezes que nem eu sei, né? Eu acho que a gente podia começar essa parte mais polêmica falando das eternas rivalidades do Mob, né? A gente falou dos anos de existência do Mob, mas ao longo desses anos, o Mob colecionou algumas rivalidades também, que mexeram com o esporte da cidade, né? Sim. As pessoas iam lá assistir, não só futebol, era todo esse clima de rivalidade que existia também. Vocês podem citar algumas aí, contar algumas histórias pra gente? O Mob teve 3 rivalidades grandes, né? Foi o São José a primeira, depois veio o Malve e o Jaraguá. O Jaraguá já foi mais tardar. Agora o São José e o Malve, misericórdia. Era briga dentro de quadra. Não, Você tá doido. pra bater os meninos, ó. No São José mesmo tinha Braulio, Bruno, a galera inteira. Eles eram tipo assim, meio que O os irmão de Salomão, Marco Antônio, né? Brigador.
Mas agora não dava trabalho mesmo, né? Você tá doido. Eu lembro de uma vez Mas que eu apostei com ele. Engraçado que só conta a valentia dos outros, né? E nós valentamos. Era sempre com ele, né? De vez em quando eu arranjava umas briguinhas. Já foi expulso algumas vezes. Ó, mas eu acho que, isso aí eu até vou lançar aqui, eu acho que uma coisa que mais atraía essa rivalidade é porque a gente era o time mais bem estruturado que jogava o jogo. Nós tínhamos uma torcida gigante, então pra aí já começa a rivalidade. O cara Uniforme próprio, né? o cara chegava aqui, entrava olhava pra arquibancada, tinha todo mundo uniformizado do mesmo jeito. A gente fez uma coisa diferente do que... comprava as camisas do time. comprava. Era muita... A rivalidade, acredito que começava muito por aí. E tinha muito também a rivalidade da questão de ser... A maioria do time do Mob era escola particular. E o resto era tudo escola pública. Aí tinha muito essa questão. Já gerava a questão também de o atrito, de né? Playboy, né? É. Tinha Eu mais. Vocês eram vistos como playboys na cidade? Os playboys jogavam bola? Era. Escola particular era assim. Eu era o ponto fora da curva, né? Eu sempre fui do São negra. Miguel. Eu sempre fui do São Miguel. Mas aí eu jogava junto com o time dos meninos, pela proximidade que eu sempre tive. Pra ver se filtrado. Eu também era de São Miguel. E eu Solas também era de São Miguel. comecei a envolver com o MOB porque eu comecei a colar com os meninos também, né? E acabou que juntou tudo. Mas essa questão de falar que tem uma coisinha aí sempre rolava mesmo, né? De certa forma até hoje rola, né? Agora, rivalidade depois do São José, a gente teve uma rivalidade muito grande com o Malve. E eu até, esses dias que eu antecederam aqui a gravação, né? A gente tá aqui fazendo esse podcast. E é até um prazer participar desse podcast aqui. Eu tava bem empolgado em participar. Eu conversei com o Puia. Puia hoje é um dos caras mais craques que a gente já viu aqui jogar aqui em Jequitinhonha. Era o símbolo do Malve, né? Até hoje Essa nova mesmo. geração, né? E até hoje mesmo é um cara de muito destaque. Aí eu conversando com ele, falando assim, ó, nós vamos lá fazer um podcast falando sobre a história do Mob. Mas a gente também tem que, nessa história do Mob, pelo menos do meu time, do que eu jogava, né? Porque os meninos aqui são de uma categoria abaixo. A gente nunca ganhou. Esses títulos aqui... Vieram depois, né? Não, esses títulos aqui é das outras categorias. Infelizmente, a gente nunca ganhou. E tem uma polêmica. Quando a gente... e era desse jeito mesmo. Quando era sub-15... Puia tinha 15 anos. Tipo assim, aí aumentaram. Sub-16 que Puia tinha 16 anos. Sub-17 que Puia tinha 17 anos. Sub-18 que Puia tinha Isso 18. aconteceu mesmo. Véi, Puia hoje deve ter uns 33, a categoria é sub-33. É capaz de estar jogando sub-17 até. E a gente não tinha como ganhar. E além do time, não que só tinha Puia, a gente pode citar aqui. Era Tinha, muito forte. tinha Gustavo, Ian. Ian jogava bola. Dan jogava bola demais. Bruce ele jogava demais. Velho, o time dos caras era muito bom. Era a seleção da cidade, né? Era a seleção da cidade. Enquanto o nosso time, a gente tinha... E o nosso time também era duro. Nosso time Hans Donner. Tipo, Hans Donner é o melhor pivô do Vale do Jequitinhonha. Segundo Paletinho, é o melhor pivô do Vale do Jequitinhonha, talvez até hoje também. Nosso time Hans Donner. Nosso time Ian pegava no gol. Jogávamos também tinha, quem mais? Pedro, Yark, Délio. Mas nós tínhamos, em contraproposta, nós tínhamos Délio. Délio é um cara que Pedro, né? Délio e Pedro é uns caras fora da curva, assim, do time, que jogavam muito bem. Eu dava uma corridinha, ninguém vai acreditar aí, mas eu era um dos caras que dava uma corridinha. Era destaque. Você teve seu auge, depois... Mas foi nesse auge que eu era do Mob, velho. Já tava em decadência. Já tava finalizando o áudio já. Mas pelo menos nessa época aí eu tinha um piquezinho, jogava bem, jogava durinho. Eu bebia pouco na época. Bebia pouco, hoje em dia a gente tá aí na cachaçada. Mas teve essa rivalidade junto com o Malve. Depois a rivalidade passou pra vocês com o Jaraguá. E eu e Kivo já fomos. E é um capítulo importante da história do Mob, né? E aí nós já fomos, eu e Kivo já viramos diretores do time. A gente já caçava confusão da arquibancada. Na arquibancada a gente tava lá. Aí foi maravilhoso essa Talvez rivalidade. o primeiro grande embate de rivalidade que foi para as vias de fato foi justamente na primeira final contra o Jaraguá, né? Isso. E Thiago foi um ator protagonista dessa história, né? Talvez foi a primeira vez. O Mob era um time muito pacífico, né? Que visava a questão da integração, da harmonia, mas também teve esse capítulo, né? De confusão, de briga. Você podia aproveitar, já que Vinícius falou aí desse início de rivalidade com o Jaraguá, que entrou para a história,
Você pode contar essa história aí, dessa briga, dessa confusão? Eu lembro que teve gente pulando da arquibancada pra brigar na quadra. Como é que foi isso aí? Manda pra nós aí. Foi isso. Não, primeiro, pra começar, foi uma sacanagem que eles fizeram com a gente, né? Foi. Que as finais foram marcadas lá pro Natal, pro feriado do Natal, tinha muita gente viajando. Aí nosso time tava desfalcado. Eu era goleiro na época, pegava no gol. Aí tive que jogar na linha, porque tava com pouca reserva. Aí o começo do jogo foi até bom, a gente tava... Jogo pau a pau, terminou o primeiro tempo 1-1. Jogo bem equilibrado. Aí chegou no segundo tempo, nós com pouca reserva. Os reservas eram até Gabriel e Igor, mais conhecido como Grilo. Um grande abraço pra ele, tá nos assistindo aí agora. Abração, Grilo. Gente fina pra caramba. Aí nós começamos a tomar um sacode, né? O time cansou. Eles contrataram um jogador lá de fora, muito bom de bola, por sinal. O jogador é profissional hoje. Profissional hoje em dia, de futsal. Jogou no Corinthians. Foi, tava no Corinthians. ué, né? tava No Sul. Hoje No é uma das Sul, né? maiores ligas de futsal do Contatos, país, né? Pois é, aí... Sem os contatos. aí, infelizmente, o menino meteu 5 gols seguidos na gente. Mas uma coisa é bom deixar clara que o menino veio barato, viu? Veio barato. Veio barato. Veio por conta de Como, cachorro. Gabriel? Como é que foi? Veio por conta de uma passagem no Rio Doce, deve ter demorado umas 2 horas de Almenara aqui. Só parando, e cachorro quente. Então, né? São visões de outro mundo. Espera que você vai contar a sua. Eu também que você vai contar a sua versão. Do outro lado. Olha aí. Não, aí nisso a gente tomando sacode, eu fui substituído. Cheguei no banco e conto com esse aqui, o Gabriel. Gabriel só deu aquelas malvadinhas, né? Nós não podemos deixar barato, não. Esse aqui eu só falei, ó, deixa eu entrar de novo. Na hora que eu entrei, eu já dei logo a macetada no menino. Ó, mas tem imagem aqui, ó. O rodo. Só deu o rodo. Foi doido. Deu a primeira, Deu a já ficou primeira, com só que ele não medo, né? caiu, Ele não, caiu, porque não. ele- Aí na Já que te segunda marcou, mandou- você lembra o nome do juiz do jogo? Vamos ver se sua memória é O pai boa. de Bruno, como é que é o nome? Bertinho lá do espetinho dos amigos. E eu, Bertinho. Me expulsou, viu? Eu lembro. Eu primeiro eu dei um, ele ficou meio receoso olhando pra mim assim. Aí eu comecei uma marcação individual. Aí na segunda já dei logo a macetada, ele caiu rolando lá, Bertinho veio me expulsando. Aí do nada, junto aquela galera inteira dentro de quadra, o povo descendo da arquibancada. Nós pulamos. Então ó. foi a discussão. cena daqueles campeonatos profissionais, quando os jogadores vão pro campo, Foi aquela turma do pesado. deixa disso, os que estão querendo brigar, os que estão no voador, turma foi do deixa parecido. disso Quando o aqui. time que tá perdendo a perna, Negócio que nós jogamos moeda na quadra. Eu e Kifo começamos a jogar moeda de 25 centavos, de R$1 na quadra. Aí jogamos uma moeda de Matheus. Como é que foi que o Matheus fez aí? Uai, no final do jogo os caras começaram a jogar moeda, começou a pegar muito pesado, né, digamos. O time era comprado. Jogou sujo. Aí, né, jogou em mim, eu tive que reagir no momento, joguei de volta, mas... E lembrando que a moeda foi jogando a moeda que era pra pagar a passagem do menino. Esse era o fio de ligação da história. Era 14,90 a passagem do Rio Doce. Segundo eles, né, mas tava tudo quitado. Mas aí lá na torcida eu e Kivo lá começamos a botar pilha, arrumando briga. E a gente tinha apostado dinheiro mesmo. Apostamos dinheiro antes. A rivalidade era muito grande. Foi mesmo. Porque um dia antes a gente estava na porta do polo, porque além disso, a gente sempre foi muito amigo. Tá, tradução, ó, Matheus tá aqui com a gente. A galera que foi do time, eram os integrantes. O time do Jaraguá, né? Eles eram integrantes do MOB. Eles... Foram montados por esses jogadores. Antes de você contar isso aí, só uma coisa que eu acho muito importante, né? Já passou muitos anos, então é tranquilo a gente falar sobre isso. Thiago citou no começo da explicação dele que demorou-se muito tempo para marcar essas finais, né? Sim. Eu me lembro na época que o MOB foi para todas as finais que ele disputava, né? O MOB tinha 5 categorias na época e foi para 5 finais. E demorou-se um mês para marcar essas finais. E eu acho que o Thiago falou do Natal, mas ele não foi muito específico. As finais foram marcadas dia 25 de dezembro, no feriado de Natal, não é isso? Quando se sabe, por exemplo, que a maioria dos jogadores do MOB estariam viajando, né? Nós tivemos, como o Thiago falou, nós tivemos time que não tinham reserva e entraram com quadra com jogadores a menos, porque não tinha gente para jogar, né? Olhando agora de longe, alguns anos depois, vocês acham que havia realmente... vamos falar de uma forma bem tranquila e natural.
Vocês acham que havia uma má vontade? Thiago foi mais objetivo ali, ele falou perseguição. Mas vocês acham que havia uma má vontade do pessoal do poliesportivo, pela evidência que o MOB acabou tendo, né, com relação às competições e tal? Vocês acham que havia uma má vontade com relação como eles tratavam o MOB e os demais times? Com certeza. Eu não posso garantir que tinha uma má vontade, mas a gente pode dizer que ficou, ficou obscuro. Interage, tinha uma má vontade. Ficou obscuro assim. Por que colocar as finais em um dia que prejudicou muito mais o MOB do que outros times? Então, se um time ele é mais prejudicado que outros, a gente tem que tentar entender por que foi isso, né? E naquela época, a gente importou muito, a gente ficou muito sentido, a gente debateu muito, porque foi muita sacanagem, a gente pode dizer. Uma igualdade de condições de disputa. E na verdade, isso sempre existiu porque desde a época de GEM, nunca teve aquela seleção, aqueles campeonatos que antecediam o GEM contra... nosso time sempre, a gente já foi... Sempre foi amigo, sempre estudou juntos e sempre teve esse time formado, nunca teve essa competição pra gente tentar pelo menos representar a cidade de Jequitinhonha em outros campeonatos. E não podia nem participar. Exatamente. Nós, da particular, não podia nem participar do time de exatamente, não podia participar. E o MOB começou esse movimento de tentar criar uma seletiva aqui na cidade para que outras escolas pudessem participar, né? Isso. Pode ir lá para a origem da rivalidade agora, é só esse parênteses, né? Pra gente, já que a gente tá lavando a roupa suja aqui hoje, né? Colocando todos os pratos limpos, eu achava que é importante esse capítulo também. Pode falar sobre a origem da rivalidade. Pois voltando aqui ao caso também, né? Sobre a rivalidade, eu acredito que essa rivalidade com o Jaraguá, ela vai muito de encontro porque os atletas, os fundadores do Jaraguá, são ex-atletas do MOB. São dissidentes, né? Dissidentes, aí teve uma briga lá, aí... O Ransdone, Felipe, Matheus Salomão. A traíra tá aqui na frente. Tá do meu lado. Movimentações, né, rolaram. O time dava muito... que... Aí, já que você é figura central nessa história, você pode explicar então, para todo mundo que está nos assistindo e para os seus amigos aqui, qual a origem dessa rivalidade? Certo. Pega muito pesado não, senão virei ex-amigo. Já quebra essa garrafa. Então, de certa forma, né, acabou que o MOB realmente ficou muito potente e o time era muito forte, digamos, né? E, como eu vou dizer, né, quando a gente chegou no Sub-17, acabou que a gente quis buscar outra possibilidade, entendeu? Na verdade, foi a fundação do Jaraguá, que partiu muito de Felipe, de Ransdone. Mas Ransdone, no caso, até entrou como técnico na época, ele não tinha mais idade para jogar, então ele foi tipo assim, o técnico mesmo, essa questão de desenvolver essas coisas, e Felipe foi aquela pressão de juntar a galera e desembolar o time, entendeu? Aí, né, como a gente era muito, tipo assim, eles conversaram com a gente, acabou que rolou que eu e o Diogo sempre jogava junto, né, que eu era goleiro e o Diogo jogava na linha. E acabou que a gente topou e a gente juntou o MOB, juntou o Jaraguá, né? Ele tá com o MOB no coração, vocês vocês estão botando muita pressão. Todo mundo contra o Solas. Mas que isso, gente? Então você atribui haver essa dissidência, a formação de outro time que se tornou um grande rival do MOB. Realmente. Né? Houveram até inimizades na época, né? Distanciamentos por conta disso e tal. Se atribui essa questão da falta de espaço, a concorrência que aumentou no MOB e o pessoal sentiu com falta de espaço de poder jogar e quis ir para um outro time? É que era meu reserva. Quem tava lá. Então, particularmente quando eu entrei no MOB, eu comecei a jogar o Sub-13, então eu tinha espaço pra jogar, né? Quando eu fui pro Sub-15, acabou que tinha Marreta, que eu reconheço, né? Que tinha um pouquinho a mais de qualidade, né? Que hoje em dia, se caiu eu no gol e eu no outro, já sabe o resultado. É a mesma coisa, hoje em dia é a mesma coisa. Mas aí foi isso, tipo assim... Já que você falou sobre qualidade, eu vou falar uma palavra aqui, que eu acho que muitos que estamos assistindo vão se lembrar dessa época. Talvez a maior qualidade de Thiago, das que você citou aí, seja a palavrinha que se chama... Qual é, Thiago? Fidelidade. Fidelidade. Não é isso? Mas Isso pode mesmo. dar. Não, em relação à fidelidade, tipo assim, sempre quando você entra num clube, você vai ter que ter fidelidade. Sim, sim. Mas a partir do momento que Você não teve. você decidir encerrar seu ciclo, obviamente você não seria mais fiel em tratar o clube. Faltou entendeu? o quê? Sim. Faltou nada. A pressão no Solas. O contrato acabou, né, É Solas? engraçado que é o seguinte, ele fala de salário,
Mas assim, a gente falando, parece que é brincadeira, né? Talvez quem esteja nos assistindo em casa vai achar que é brincadeira. Mas acabou não ganhava que... nada não, viu? Isso. Não, Daqui a pouco tá acabou acreditando. que essas rivalidades que começaram a surgir criaram um mercado, vamos dizer assim, não era uma coisa muito grande, óbvio, né? Porque eram adolescentes, mas começou-se a criar um mercado de contratações de verdade aqui na cidade, né? Por exemplo, os jogadores mais promissores e tal, eles recebiam tênis, tipo assim, para um cara que tem 15 anos receber um tênis de última geração para jogar bola, era um grande pagamento. Então o pessoal começou a receber blusa, tênis né? para jogar, começou a ganhar material esportivo. No Tinha site gente... tem foto desse Começou a desse ganhar tênis, cachorro-quente. blusa, Isso. short, Hã? tudo. Começou a ganhar cachorro quente. Isso. O pessoal começou... Teve gente que Nossa, recebeu mas tem dinheiro para alimentação, jogar. velho. Não é isso? O atleta viaja pra jogar, você tem que fornecer uma alimentação, Isso. tem que fornecer um... Então, assim, não havia um salário, porque salário é uma coisa mensal, né? É um vínculo. Mas existiam pagamentos obscuros para você, por exemplo, o mercado. Eu lembro disso perfeitamente, que o mercado da bola na cidade, na época desses campeonatos, nessa época, Era legal, velho. era muito concorrido. Então, assim, você... E você também, viu? Hã? Vou perguntar isso agora. Ia falar isso agora. Jogar a Rafa na parede agora, que ele já só tá arrochando, né? Ele tá arrochando. Você nunca deu uma chuteirinha, nada, né? Não, a gente tinha modos de convencimento. Modos filosóficos de convencimento. Mas eu me lembro o seguinte. Mas viu um ônibus, moço? Quem pagava a gasolina daquele ônibus? Não era nós, Eu não. me lembro do seguinte. Um mais Você, duro que por o outro, exemplo, que a gente confirmava os jogadores nos times, você fazia o compromisso e assinava, né? Era uma coisa de assinar ali na lista, tal, os jogadores. é verdade. Você não podia contar até o horário, até o dia do primeiro jogo, de entrar na quadra, Só se jogar. que os principais jogadores iam estar nos times. Por quê? Promessas e ofertas nos 2, 3 dias que antecediam E os você podia campeonatos, mudar a lista na hora, né? Isso, giravam soltas. Só interrompendo aqui rapidinho, teve um atleta que a gente contratou, um amigo nosso, Guila, tá ligado? Guilherme Alves. Felipe tinha fechado com ele, pra você ver como é que eu tenho Ele jogou no Mob. tem todos. Nós chegamos pra ver o jogo do Mob, o Guila tava jogando pra vocês, aí vocês decidiram pra nós, nós somos jogador. Ou seja, Então, tipo assim, havia o mercado da bola na cidade, tinha, geralmente. era né? muito doido. Não, aí agora, diante de tudo que foi falado aqui, Salomão, né? Acho que deu para mostrar ao pessoal que havia rivalidade, teve distanciamento, né? Pessoas que hoje são amigas, mas naquela época se distanciaram por conta disso. Assim, é claro que hoje a gente lembra que saudosismo, né? É legal de lembrar, a gente ri, né? Mas isso não é legal, né? As pessoas brigarem por conta de esporte, brigarem por conta de futebol. A gente vê pessoas que morrem em estádios, né? Morrem em brigas de torcida. Isso não é uma coisa O legal. gostoso do esporte não é esse. Exatamente. Então, já que o objetivo do esporte, como o Felipe falou, não é esse, e a mensagem que a gente quer passar é positiva, eu tenho uma proposta para você hoje, Salomão. Hoje você vai para a Câmara da Verdade. Não é uma proposta financeira, mas é uma proposta de Emocional. exatamente, perfeitamente. De fidelidade. E hoje Fidelidade. é o Mano, dia, óbvio. mesmo que tardiamente, de você provar sua fidelidade. Tem uma proposta. O motivo da camisa estar no ombro é exatamente esse. Eu trouxe ela especialmente para você vestir a camisa no vai ombro vestir? e ter o Aceita escudo sim. dela no seu coração. Vixe Maria. Você, Salomão, olha para a câmera da verdade. Você topa? É sua. Vamos lá, é hora de provar. Ó, pra provar que o futebol tem. O futsal, o futebol, o esporte tem que ter essa coisa saudável, eu vou topar investir. Mas eu realmente vou destacar a rivalidade que gerou na época. Sim, sim. Porque quando a gente surgiu com o Jaraguá, o Mob virou um inimigo mesmo. Ele chegou pra toda a seriedade. Minha relação com os meninos tinha uma relação bacana. Mas sempre caía nesse lugar, ficava um trenzinho mesmo. Tinha briga, já teve briga de discussão mesmo. A gente chegar em mesa e ficar alugando ele, e ele apelar, sair fora. Então, Quase ir para vias de fato. Quase, pras vias mas- de fato. Mas, tipo assim, realmente a rivalidade do Jaraguá com o Mob foi uma coisa séria. E eu vou falar uma coisa aqui, moço, que na época deu vontade até de botar fogo na blusa. Deu vontade de botar fogo na blusa do Mob, velho. Era um sentimento de amor e ódio, né? Tipo assim, competição, né, velho? Mas pra provar aí o que o Isso. esporte tem que ser da paz. Isso. Vamos lá, vamos Vai vestir e provar que a amizade é o que vale mais. Exatamente, velho. Vamos lá, então. Com o maior prazer. E esse patrocínio tá aí atrás aí? Eu vi aqui, eu ia destacar, né?
É pressão ou não é, bebê? Gabriel de Petrone. Que é importante na época, né? Foi nós queríamos lançar Gabriel como vereador jovem, né? Pra você ver como é que é as coisas. Veste a blusa, moço. 2024. Não enrola não, Sem moço. enrolação. Sem enrolação, veste a blusa. Vamos Eu lá. respeito a história desse clube, e a todos os envolvidos. Eu reconheço que eu fiz parte aí da história, né? E estamos aqui já com o pedido especial do nosso querido Rafa, né? Como é que eu vou negar assim? Não tem jeito, né, meu povo? Vamos lá, salve palmas. Bem-vindo! Tá de volta! Contratação Muito bem. forte. E é pra ficar até o final com ela, tá bom? Mas a blusa também da época passada tá parecendo um top também. Mas, gente, agora o pessoal deve estar perguntando aí por que é mob? Isso O nome é, mob. vai falar. Por que mob? Hoje mob é nome de carro, né? Isso. Mas o mob tem um significado muito especial. É nome de carro hoje. Mas tem um significado muito especial pra gente. Quem é que quer falar aí qual o significado? Pra mim, quem começaria a falar isso era Rafael. Tem que ser Rafa, né? Sim. Não, na verdade, MOB é uma sigla que tem vários significados, né? Mas o interessante Que é eu que já o ouvi nome história MOB... disso. Isso. O nome, várias pessoas, né? Já ouviram bastante essa história. Mas o nome MOB surgiu de um grupo de jovens que a gente tinha formado um ano antes. E basicamente a sigla MOB quer dizer Mensageiros em Ordem de Batalha. Não é isso? Só que a gente achou que o Explica nome... as brigas. Isso. A gente Batalha. achou que o nome... Minhas expulsão. Isso. O nome calharia muito bem com o time. Por quê? A gente levava muito a sério, né? Talvez esse era o diferencial, né? Que fez o MOB ser tão vencedor. Porque a maioria dos jovens, dos times, entrava para disputar um campeonato, tal, para jogar, para se divertir. O MOB, um jogava pelo outro, né? Nós vamos falar isso mais pra frente, mais tarde. Tinha diversão, mas tinha o compromisso Isso é também. né? Isso. Um jogava e defendia o outro. Então, Mensageiros em Ordem de Batalha é porque a gente levava aquilo ali como uma batalha, de verdade. Era uma coisa muito a sério, né? Era muito mais que só um jogo. Isso, exatamente. Tiago falou sobre pré-eleição, e até bom para quem está assistindo em casa entender que hoje está muito na moda essa questão de coach, né? Tudo agora é coach, está muito na moda. Você entra na internet, tem coach de relacionamento, tem coach de empresas, tem coach de não sei o quê. Só que esse conceito não é novo, é o conceito antigo. Motivação é o que leva as pessoas pra E frente. aqui gostava de motivar a gente. Exatamente. Rafa colocava umas músicas, moço, pra gente escutar. Teve um dia que o telefone as bem músicas ruim, antigas. baixinho, todo mundo teve que abaixar assim pra escutar. Pedir silêncio, No computador, vamos né? escutar, No computador pra colocar lá a música. Que Isso. música era, Rafa? Você lembra? Ô, moço, se eu não me engano, We era are We Are The the Champions. Perde um jogo, a gente, o cara motivar. Mas assim, eu me lembro, por exemplo, que era uma motivação diferente para cada situação, né? Era. A primeira pré-eleição que a gente teve foi o primeiro jogo decisivo que a gente teve na história, que foi contra o Malve, que o Malve era a seleção na cidade. Eu me lembro que eu peguei e pesquisei os azarões da história do futebol, né? Porque a gente era azarão naquele dia. Era o primeiro campeonato, era a Levou pra primeira motivar. disputa. E a gente né? foi pra final, né? Isso. E assim, E o jogo foi apertado. eu não sei se vocês vão se lembrar, mas até o primeiro tempo todo, até o intervalo, tava de igual para igual. Tava. O jogo estava empatado, vocês fizeram gols, justamente porque vocês entraram muito motivados. Era um time muito mais bem preparado fisicamente que vocês, com muito maior qualidade, e a motivação fez vocês aguentarem até onde vocês conseguiram, não é isso? Esse primeiro campeonato que o MOB foi campeão, que foi com o Sub-15, com o Thiago, a gente fez justamente essa motivação. Essa história da música foi a primeira final que o MOB disputou, né? Quem está aí assistindo, né, e jogou aquela final, deve se lembrar. Nós levamos um slide lá, né, mostrando a Eu tô até importância imaginando esse que futebol não é só futebol. Vestiário, imagina aí. Nós levamos Thiago não, levou a gente pra escola. isso. No horário fora da aula. Eles se concentraram em outro lugar antes da final. E engraçado nessa negócio, que eu lembro até hoje, porque eu não era aluno do meu caminho, né? Eu sempre fui aluno do colégio. Aí eu entrei meio que assim, escondido, né? Que eu tava com medo de alguém chegar lá e falar, isso aqui não é aluno não, sai daqui. Eu entrei meio escondido, eu lembro na época que eu fiquei com medo, tava lá no Redondo, eu fiquei esperando, aí entrei rapidinho, fui pra uma sala, assisti o negócio. Exatamente. Então assim, Pré-eleição. Pré-eleição. teve música. Eu pedi às pessoas que eram torcedoras do time, principalmente as meninas, né? Porque para adolescente isso funciona, é uma ótima motivação. Exatamente. Coincidiu bem na hora que você Isso. falou. A pré-eleição e a pré-eleição. Isso. Eu pedi às meninas que deixassem mensagens de incentivo para os jogadores.
Vocês imaginam, por exemplo, 12 meninos de 15 anos de idade saindo de um vestiário e tendo uma multidão torcendo por eles com com cartazes, com faixas, Gritos. com bandeiras, com gritos de incentivo. Eles jogaram 3 vezes melhor do que eles poderiam ter jogado. Né? E arrebentaram. Então, Isso é verdade. motivação é um diferencial não só no esporte, como em qualquer área da nossa vida. Não é isso? Gente, nós falamos sobre a parte vencedora, né? Aqui agora. Vamos falar um pouquinho dos perrengues que eu acho que o pessoal quer escutar um pouquinho, né? Existem coisas que não dão certo, que dão errado, que são engraçadas. O que vocês podem contar aí de perrengue? Eu sei que tem uma história que o Thiago quer contar aí do São Pedro, das viagens para São Pedro. Você quer falar um pouquinho sobre ela, Thiago? Essa viagem foi uma não, né? Rolou mais de uma vez que a gente foi pro São Pedro jogar. Só viagem engraçada, esses meninos aqui tudo reunidos. Um amigo nosso aqui tem medo de atravessar rio de barro. Faltou vestir o colete, aquela boinha redonda, bota na cintura. Eu só sei nadar cachorrinho, moço. Se eu cair num rio daquele tamanho ali, como é que eu consigo atravessar? Para lá no Porto Seguro. Ai, sim. Mas essa viagem do São Pedro eu lembro demais. A gente jogou contra o time do São Pedro. São Pedro. Isso. Lá na quadra aqui do distrito, né? E você sabe por que a gente foi jogar lá, né? Porque você tem família lá. Sua família toda. Eu acho que é isso aí, viu? Puxava saco. Não, mas depois Rafa começou a puxar saco pra galera do São Pedro. Pode ser uma rivalidade também. Rafa puxava muito saco da galera do São Pedro. Mas era a nossa torcida, moço. Era. Não, mas é igual Tinha que ir lá, prestigiar Karate eles. Kid. Dica. Tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. Tá bom, senhor Miyagi. Vocês precisavam criar irmandade com eles, criar uma parceria. Né? Vocês jogavam junto com eles e eram pessoas daqui que jogavam com pessoas de lá. Vocês precisavam criar um vínculo. Sim. Né? Para que um jogasse pelo outro e essa sequência de ideias fosse passada pra frente. E nós chegamos lá todo tirado, né? Todo famosinho. Você tá. Vem os meninos da cidade. Do nada, quando a gente atravessa a balsa, vem 2 meninas de bicicleta recepcionar a gente. Levar pra quadra. Aí nossa amiga aqui cresceu demais. Não, e o engraçado era o seguinte, nessa época... Virei o craque do jogo, pô, você tá doido? Nessa época, a rede social que mais fazia sucesso, vocês vão se lembrar, era o Facebook. Tava no início do Facebook, né? Isso. E vocês imaginam, por exemplo, que iam várias categorias com pessoas de idades diferentes e eu tinha que ficar monitorando o pessoal na noite anterior, porque não tinha sentido o pessoal ir morto e dormir de manhã para ir jogar 2 horas depois. Pois teve uma galera que foi. Isso. E o engraçado era o Sempre seguinte, tem. o pessoal do Sub-15 para baixo era o pessoal que... Você olhava no Facebook, ninguém tava online. Todo mundo ia dormir 10 horas da noite, queria descansar bastante para dar seu melhor no jogo. Você olhava pro pessoal do Sub-17, tava 3 horas todo da mundo manhã. online, 3 horas da manhã. Então, o André com Onde é que você tá? Não, eu tô aqui na rua, tô indo embora. Né? A gente nessa época foi um... Até hoje liga de jeito. Ó. Isso. Mas assim, a nossa turma, né, a gente sempre gostou de dar uma zoadinha. Calma. A gente O quem? pivô foi Vinícius. Não, O mas pivô aí... foi você, não tem jeito não. Que nada. A gente gostava de tomar uma... E na época a gente nem tomava cerveja, a gente não tinha dinheiro pra tomar cerveja, né? A gente tomava... Só trem forte, o que batesse mais forte tomava. Cantina da Serra com coca, ou vodka com... Agora roll. Esse negócio é jeito. E a gente zoava, a gente ia pra árvore. No jogo mesmo do São Pedro, eu lembro que a gente foi jogar no São Pedro. Depois do jogo, nós fomos tomar Kaiser de R$2. A Kaiser, no botequinho, nós debaixo de um pé de manga. tomamos um tanto de cerveja aí lá no botequinho, Kaiser de 2 contos. A gente assim, né? Você. Eu não, moço. O time também era conivente. Eu tomei minha copa. Senão as mães que vai estar assistindo e vai pensar que eu que colocava o povo na Mas perdição. não pensa não. Você sabe, não? Vai lá em casa e pergunta. Nessa época vocês eram praticamente adultos, né? É o pessoal de 17 e 18. É, 17 Não era pra 18. adolescente. Não né? incentivamos, mas Exatamente. na verdade... É a verdade. Diga não às drogas. Isso. Não, vocês falaram sobre esse perrengue. Quando a gente falou sobre as finais do Natal, ficou faltando também que talvez tenha sido o maior perrengue até hoje. Talvez como eu fui pessoa participante da história, pra mim talvez tenha sido o maior perrengue da história do MOB, que foi a questão de estar nas 5 finais. O MOB disputou 5 finais no mesmo dia e, como não tinha previsão de marcar as finais, eu fui passar o Natal na minha cidade de Natal, né, com a minha família.
Eu fui de manhã. No São Pedro. Não, tava no Chaves. Mas São Pedro era aqui do lado, né? Não sei se vocês lembram, mas isso deve ter uns 8 anos atrás, mais ou menos, né? 8, 9 anos atrás. Uns 8, 9 anos. Foi talvez a época que tenha chovido tanto como esse ano, né? Como esse final de ano. Choveu muito, tanto que a maioria das estradas teve problemas e caíram barreiras, né? Eu viajei no dia de manhã, no dia 24, à noite marcaram as finais. E aí eu estava impedido de voltar para Jequitinhonha porque essas barreiras tinham caído. Agora fala, né? se não foi sacanagem. Marcar de propósito. Claro, eu sabia Agora- que nós estávamos tudo viajando. Vou jogar uma polêmica no ar aqui também. Após essa final que você não participou, no próximo ano você já era técnico do MOB ou você já tinha caído como treinador? Não. Eu estava lá firme e forte. A sua queda foi mais na frente. Isso, exatamente. É outra polêmica. Isso, Não mas, terminou Outra tudo intriga. bem, não. Não terminou como vocês estão pensando, não. O Rafa ainda caiu. eu me lembro que não existia essas redes sociais tão fáceis para comunicação, para visualização, como existe hoje, né? Hoje você consegue se comunicar por vídeo em Muito várias mais fácil. coisas diferentes. Naquela época não existia nem WhatsApp, né? Então eu me lembro que, vocês imaginam para mim, que me dediquei durante o ano todo para disputar as finais, e aí tô a 350 km de distância, com 5 times na final. E a metade dos jogadores só, né? Só tinha metade dos jogadores em cada time. Nossa. Na final. Eu tive que praticamente fazer a junção dos times lá por telefone, né? A gente vê o Vanderlei Luxemburgo, esses outros técnicos, quando são expulsos, fica lá de cima do estádio, né? Conversando por telefone ou por walkie-talkie e tal. A gente já fazia isso há uns anos atrás. Isso aí, Rafa, eu até entendo, tipo assim, que o MOB naquela época poderia ter sido prejudicado. Mas, de certa forma, os outros Poderia times... não. Os outros times também poderiam ter sido prejudicados. Mas não cara. foi só o MOB. Atletas poderiam ter faltado nos outros times também na época. E por que faltou só o MOB? Era só final, moço, era só 2 times. Mas o time do MOB não tava completo, o time titular, não tinha Não nada. tava não. Não, a maioria dos times jogou com jogador a menos. Das outras finais entrou também. com E eu tava jogador no a banco, menos. participei das final, tava no banco, tem alguns que entrou E com eu não me jogador. lembro, quero agradecer aqui muito ao nosso assistente técnico, né? Danilo, que deve estar nos Danilo. assistindo aí também. Danilão, E ele teve paciência de me escutar durante algumas horas no Rafa gosta de telefone, conversar, viu? ligando de Tá 3 em doido. 3 minutos para ver como é que tava o jogo, para ver quem ia entrar, quem ia substituir, não é Tá isso? com 2 pés no céu, viu, Danilo? Isso. Agora sim, eu sei cornetando que aí, eu sei que alguns de vocês aí devem ter alguma história sobre esse dia, porque eu não estava presente, né? Alguma coisa deve ter acontecido de diferente assim, que vocês querem citar, ué? Não, é só porque a gente não teve essa referência de técnico, né? Talvez a partir daí a confiança, porque a gente, em tese, a gente tinha essa visão também que a gente era os empresários do clube, né? Aí talvez essa confiança no técnico, ela começou a partir daí dar uma rompida, Nosso técnico escreveu um bilhetinho. Quem é que ele escreveu o bilhete? Escreveu um bilhetinho mandando não colocar Gabriel, Cabeça e nem Igor Grilo no jogo. No máximo, eu soletrei, né? Porque eu tava... Isso aí começou, os medalhões começaram a derrubar o time, né? Rolou as intrigas. Já eram os mais velhos de clube, já de Mais tempo. mais tempo. E aí, a gente tava no time, eu e Grilo. Nunca fomos melhor de bola, né? Ruim de bola demais. Né? Tava lá só pela Segurava, resenha, pelo menos segurava a onda, mano. Só de resenha. Entrava no máximo 2 minutos, suar a camisa, me livre, né? E aí o técnico, né? Botou um assistente técnico e escreveu um bilhetinho. Favor não colocar nem Cabeça, Gabriel, nem Grilo no jogo. Aquilo ali foi uma revolta, né? Como é que o cara tá fazendo isso com a gente e tudo? Aí começou... Os antigos que estavam no time tem muito Fundador, que era da cúpula lá da... Aí virou uma rusga lá dentro da diretoria. Faz parte de tomar decisões, Faz parte, né? faz Tomar parte. decisões é a coisa mais difícil que existe, né? É verdade. É a coisa mais difícil. Gente, deu pra gente contar algumas histórias aí, né? Relembrar com alegria. Eu acho que muita gente tá assistindo aí fez parte dessa história. Talvez nem se lembrava dessas histórias, né? E tá tentando ver com o saudosismo aí, deve estar se divertindo bastante aqui agora. Mas assim, eu acho que é legal a gente falar sobre a alegria de jogar no MOB, né? Tem gente que fala que esporte é só esporte, mas não é. Tem muita coisa envolvida junto com isso.
né? Antes de começar, né, eu quero que vocês falem sobre isso. Então, uma outra surpresa, hoje é um dia marcado por surpresas, né? Vocês estão percebendo. Mas eu queria que vocês falassem para quem está nos assistindo, tentassem transparecer como foi a alegria de jogar no MOB, né? Para a maioria das pessoas que partilharam desse sentimento, o MOB era uma família, né? A gente pode chegar a essa ideia, que o MOB de verdade era uma família. Então, como é que vocês conseguem transparecer para quem está nos assistindo lá em casa essa questão da alegria de jogar no MOB, de ser considerado uma família? Jogar no MOB não era só o prazer de jogar bola, né? De jogar futsal. Era muito maior que isso, porque o grupo ali, todo mundo, todas as categorias, era todo mundo amigo. Todo mundo fazia parte do mesmo ambiente, escola e tudo mais. A gente jogava por prazer de estar ali todo mundo junto. Era um treino muito mais fácil, era muito legal mesmo. E a resenha, né, cara? A resenha era muito boa. Era engraçado demais. O mais engraçado que antecedeu... A gente sempre jogou com muita seriedade, isso é importante frisar. Mas também a gente tinha essa questão da zoeira. Sim. Nosso Twitter mesmo, a gente ficava zoando, comprou fulano, fazia vídeos. O nosso time era diferenciado. Nosso time, ele tinha essa alegria. Nosso diretor, enquanto você está falando aí, ele está mostrando as negociações aqui do Facebook. Podem perceber que vai ter as negociações do Facebook. Nós temos aí também, a gente tem que citar aqui o nosso grande diretor de marketing, né? Hoje ele que apresenta um programa na rádio, na GQFM, o jornalista, que é o Vinícius França. Vinícius França, Melecão, né? A gente fala uns apelidos de infância também, não pode esquecer, não. Essa página de internet que produziu tudo foi ele. Foi ele. Os textos, tudo mais. Tudo. Ele postava lá, falava das contratações, então era uma época de muita alegria que a gente tinha também. E isso a gente tem que frisar, né? É importante a gente falar. Mas acho que no mais, alegria, eu gostava muito de jogar bola. A galera vai estar aí, vai estar descobrindo um pouquinho. Através do MOB, eu joguei no MOB, eu joguei na seleção de Jequitinhonha também. Eu era o jogador do time junto com os meninos do meu caminho, mas como eu participava do colégio, eu joguei no time também. Depois daí, através do MOB, eu lembro que uma vez, através dos jogos do MOB, a gente conseguiu formar uma base para jogar no futebol de campo. Nós levamos Túlio do São Pedro, que jogava no MOB, Túlio e outro rapaz, Pedro, Léo, Marreta também foi. Nós já fomos jogar um campeonato adulto através do MOB, joguei de embaixo. Através do MOB. Então, eu joguei GEM, mas fui um pouco Teve antes. campeonato municipal também depois, né? Vocês jogaram. Não sei não, você já tava caindo de área de fala. Caindo nada, eu tava jogando, eu joguei, moço. Só completando só. Que completando, moço? Eu fui vice-campeão, pode citar, eu fui vice-campeão jequitinhonhense do adulto do campo. Uma surpresa a você, já que você era tão enigmático como jogador, nós temos surpresa pra você. Super enigmático. Vamos ver essa surpresa com ele? Vamos. Solta aí, diretor. Minha avaliação do jogo de hoje que teve muito entrosamento no time, vai pegando um rendimento bom e com isso a gente vai crescendo. E eu sou o Vinícius, meu número 99, melhor jogador do MOB, junto com o Bengalê ali. Vem cá, Bengas! Junto com o Bengalê, o artilheiro Pica Duda também. Não, chega aqui. Ele é moral, vem cá. E de torcida aqui, né? Meu assessor de imprensa e esse é meu último ano no MOB, porque eu estou indo jogar no Barcelona, recebi uma proposta milionária. Aí, jogar aqueles perebas mais não. Alguém tem algum comentário sobre o grande jogador aí da entrevista? Eu queria saber como é que foi sua passagem lá no Barcelona. Passagem muito vitoriosa, né? Joguei com o Messi lá naquela época. Nem mais que você perdeu espaço, foi? Depois de um tempo aí eu fui perdendo um pouco. Essa passagem de Barcelona fez muito bem, não? Que perdeu o cabelo de ouro. Vocês viram, galera? Vocês viram como é que tinha cabelo aqui? A galera fica me chamando de careca hoje em dia aí. Era cabeludo. Bom, então, gente, finalizando agora, eu queria que vocês passassem a mensagem do que, tipo assim, ao longo de todos esses anos, todas essas histórias que contaram aqui, perrengues, vitórias, o que vocês conseguem tirar de lição dessa vida no esporte? Porque hoje em dia a gente percebe que o esporte de Jequitinhonha perdeu esse fogo, perdeu essa emoção que tinha antes. Sentimento, né? Esse sentimento assim, de apego e tudo mais. O esporte decaiu, tá faltando investimento e tudo mais, mas não é o assunto aqui do... É pro próximo episódio? É pro próximo episódio. Conta pra gente o que vocês podem tirar de bom, o que vocês tiram de lição dessa vida no esporte. Eu acho que o que marca muito é esse momento aqui, pode dizer muito por isso. Como a gente transmitiu tudo que aconteceu, tudo que ficou marcado, partia muito de interesse, muito de querer participar, né? A gente sabe também que atualmente o esporte foi muito afetado aí,
Mas naquela época, a gente buscava estar envolvido, entendeu? Por mais que eu acredito que tá surgindo hoje aquele mesmo interesse de antes, certo? E o esporte, ele deixou essa lição de, tipo assim, essa conexão, essa questão de aprendizado, porque a gente riu muito aqui hoje, mas eu tenho certeza que a gente cresceu muito também naquela época, né? E às vezes, hoje pode fazer falta pelo fato da gente saber que já aconteceu, que já teve bastante ativo, né, a questão do João Mac. Sempre quando tinha o João Mac era um clássico, todo mundo queria jogar, o polo sempre... Entretenimento dentro da cidade, né? Exatamente, em questão de futsal, lotava o polo para poder treinar, tanto masculino, tanto feminino, handebol também é a mesma coisa, vôlei, enfim. Mas a questão é que naquela época, tipo assim, tinha muita galera jovem, a gente era jovem naquela época, entendeu? E como a gente tem essa consciência que era bom, que impactou diretamente nossas vidas, a gente estando na cidade aqui, a gente pode buscar, né, tanto eu, tanto você, tanto todo mundo que está interessado, né, se conectar para tentar resgatar o que era tão importante pra gente, né? Isso. Então a lição que deixa é que vale a pena, por mais que às vezes a gente não segue carreira, essas coisas, mas foi uma coisa que ficou marcada e que a gente até se emociona aqui pra falar hoje como é que eram as coisas, apesar dos empates que aconteceu, apesar de... Tô falando que tá com o mob do coração? Tá, Mas tá emocionado. vestiu a blusa, vestiu a Não, mas blusa. tipo assim, né, enfim, realmente Enfim. né, rolou bastante coisa. E acredito que seria importante as novas gerações viver de certa forma que a gente viveu. Surgir novos times, até mesmo o mob entrar novamente Novas na cena. rivalidades. Hoje a gente pode dizer que hoje no esporte, pelo menos no futsal, tem algumas rivalidades que elas prevalecem. Hoje a gente tem um time do Juventus, né? Mas são pautas para outros episódios. Questões, né? Mas eu acredito que algo que nos deixou aí, principalmente a amizade. A amizade que a gente pode estar hoje aqui batendo esse papo, relembrando essas histórias. Porque a amizade, ela deixou um aprendizado muito grande, que é desse companheirismo, da gente... O tanto que a gente dava importância pro esporte, né? Hoje em dia, eu falo, eu nem jogo futsal mais, raramente a gente bate uma peladinha, mas tá na memória, né? Não é tarde, eu ainda sou jovem, viu? O Marcos falou que a gente era, eu ainda sou jovem, calma, ainda não trintei não. É só o cabelo que caiu mesmo. Só o cabelo que tá caindo, vocês Calvície calma aos aí. 20, tendo caso. Mas nunca é tarde pra gente voltar ativa. Quem sabe o time do Mob um dia pode voltar aí ativa, a gente fazer uma pelada, fazer alguma coisa assim. Já desafiar o próximo time de Jequitinhonha aí pra tentar desafiar O Jaraguá, ué. o Jaraguá, vamos ver. Reativar essas rivalidades. Se ativar o Jaraguá é problema. E a galera tá mais nativa. Gente, eu Mas não assim- posso ser expulso mais não. É uma coisa que eu tô pensando aqui também, é que sempre aquela fica coisa, antigamente tinha isso, antigamente tinha aquilo. Se antigamente tinha, vamos buscar até agora, entendeu? Nosso tempo é agora, cara. Nosso tempo é Certas agora. pessoas que agitavam naquela época, como por exemplo, Chicão foi um dos fundadores aqui em questão de futsal, o Paletinha. próprio Tio na questão do handebol, e por aí vai. Então vamos tentar, né, tipo assim, nós que estamos aqui, todo mundo que tá conectado com o Jequitinhonha, movimentar, já todo mundo se interessa, né? Eu acho que depende muito da gente. Então, se a gente ter o papel protagonista nisso, a gente ainda é muito jovem. E acredito que o futuro do esporte ainda tem muito a nos mostrar. E quem sabe a gente não pode, com esse episódio aqui, a gente despertar... Esse sentimento que o a gente sentimento. quer, Eu acompanhei um campeonato de futsal esses dias e eu vi diversos jovens de muita qualidade jogando, principalmente lá no bairro de Santa Luzia. E a gente tinha um campeonato que aconteceu lá, destaque de diversas pessoas jogando muito bem. Então a gente tem que voltar, talvez esse episódio aqui reviva isso, que criam mais times, né? Que criam essas rivalidades pra gente sempre ter um polo esportivo lotado e incentivar o importância maior, esporte. né? Isso é importante. Tipo assim, e fortalecer todas as modalidades, né? Futsal, handebol, basquete, Masculino e vôlei. feminino. Mesmo que seja um trampo, né? Que é difícil Sim. manter essa questão, mas se é possível, nós vamos tentar, né? Tipo assim, fica o convite, né? Pra gente se mobilizar enquanto a isso e buscar ter isso de volta, né? E você fica o quê, meu? Então, agora, infelizmente, tudo que é bom uma hora tem que acabar. Isso. Chegamos ao fim, mas não podemos deixar de agradecer aos nossos patrocinadores massa, né? Carrielo Filmes está assim sempre com a gente. Também agradecer ao Posto Senhor do Bonfim, agradecer aos Pinos Pallets. E também agradecer a presença desse senhor aqui, né? Do Souji aqui, que hoje tá sempre com a gente, dando a força. E é isso aí. Rafa, quer encerrar? Isso. Gente, assim, eu não tenho palavras para expressar o meu amor por vocês, a minha
meu agradecimento, né? Sem chorar, sem Sem chorar. Já tá meio rosado. Que foi uma parte Emocionou. importante da minha história, né? Com certeza. Muitas histórias vieram à tona, muitas lembranças vieram à tona, né? E isso não tem preço. Para você de casa, né? Para quem não entendeu os assuntos, as pessoas que participaram aí durante o mês de janeiro, a gente teve a proposta de no mês de janeiro, nesse mês de férias, fazer episódios em que a gente trazia essas amizades à tona, trazia esses assuntos com pessoas que moram fora, com pessoas que só tinham a possibilidade de estar aqui durante as férias, né? Então nós tivemos episódios sobre o cinema, com grandes amigos da infância, teve o episódio do Mob, né? Vocês estão fechando com chave de ouro esse último episódio das férias, não é isso? Eu acho que foi com chave de ouro. E só tenho a agradecer a todos vocês. Você sabe que vocês moram no meu coração e podem contar comigo, porque precisam. Gente, nós costumamos encerrar nos episódios, né? Nós já temos o mantra de Legião Urbana, que é o Força Sempre, é a comemoração de todos juntos, mas hoje nós vamos fazer diferente, né? Existia um mantra que motivava e nutria os sentimentos de todo mundo no mundo. E unia, né? Tá bom? Isso. Pra você de casa, nos vemos na semana que vem com mais um Efeito de Estoque Podcast. Vamos lá? Até a próxima. Estamos juntos. Vamos lá? Foco, força e fé!